Amanhã, 11 da manhã, é o Cruzeiro contra o Brusque, que tá no meio da tabela, tá ali na sexta colocação, começou muito bem a Série B, depois deu umas derrapadas, mas o Cruzeiro de ânimo novo, de comandante novo e de alguma mudança no time. Boa noite, Thiago Reis. Muitas. Boa noite para você, Léo Figueiredo, boa noite pro ouvinte da turma do bate-bola. Vanderlei Luxemburgo chegou sacudindo o time do Cruzeiro. Aliás, antes até de entrar nos detalhes da formação do Cruzeiro, a equipe celeste, a torcida do Cruzeiro hoje tem que acompanhar esse Guarani Brasil de Pelotas daqui a pouquinho, 7 da noite, que o Cruzeiro pode perder mais uma posição, pode cair para vice-lanterna da Série B se o Brasil de Pelotas vencer o Guarani, pontuar lá em Campinas contra o Bugre. Então o jogo das 7 da noite, Brasil de Pelotas e Guarani, para o Cruzeiro não entrar em campo ainda mais pressionado no compromisso de amanhã. Sinal eletrônico marcou 6:15. Léo Figueiredo, torcedor do Cruzeiro, criou um novo ânimo, uma nova expectativa com a chegada de Vanderlei Luxemburgo. Apresentado esta semana, um treinamento ontem, outro treinamento hoje pela manhã, já em Brusque, lá em Santa Catarina, e o time praticamente definido para esse compromisso. E você me perguntou se tem mudanças, são várias mudanças no time do Cruzeiro, é aquele choque de gestão, termo da moda aí, né, no administrativo. O Luxemburgo tá tentando dar um choque no time do Cruzeiro. Primeiro, no psicológico, né? O próprio clube mostrou um trechinho da conversa dele com os jogadores, o Vanderlei, no melhor estilo professor, no melhor estilo Luxemburgo, cobrando pegada, entrega, cobrando um time mais dedicado, mais afinco do Cruzeiro nos jogos nesta Série B. E na parte que lhe cabe, o Luxemburgo tá mexendo, tá mudando o time do Cruzeiro. Olha o provável time para amanhã, para debatermos aqui na turma do bate-bola. Fábio, imexível, não, Fábio não sai. Fábio no gol. Aí a primeira novidade, o Rômulo, que vinha sendo utilizado até pelo Felipe Conceição, depois pelo Mozart, sempre no meio-campo, volta a atuar na sua função de origem. O Rômulo na lateral direita. 2 zagueiros naquele estilo rebatedor, né? Não tem muita conversa com Ramon e Eduardo Brock, aquele negócio de saída de bola, dentro da área, toquinho pra lá, pra cá, com Ramon e Brock, não tem isso, é zagueiro mesmo. E na esquerda, o jovem Jean Vitor. Agora, Léo Figueiredo, ouvintes do Cruzeiro, tá me chamando muita atenção esse meio-campo do Cruzeiro, e com certa preocupação, viu, Léo? Flávio, o único volante, o Giovani e o Rafael Sobis. Quer dizer, de marcação mesmo é só o Flávio. O Giovani é de criação e o Sobis é atacante. E aí vem o Bruno José pela direita, o Wellington Ney pela esquerda e o Marcelo Moreno no comando de ataque. Eu achei essa escalação tão surpreendente. Primeiro que o Vanderlei não é daquele de ficar fazendo charme, né? Mostrando pra imprensa um time, treinando outro, colocando outro time em campo. A imprensa viu esse time na Toca da Raposa, essa primeira montagem. E aí até falava com o nosso Samuel Venâncio, que é o setorista, o titular da posição. Eu falei, Samuel, mas ninguém marca nesse meio campo. É o Flávio no América, sempre segundo volante, às vezes até como primeiro volante, uma boa saída de bola, mas não é aquele pitbull, aquele marcador feroz no meio campo. O Giovani e o Rafael Sobis muito menos. E aí na apuração que fizemos com o Samuel Venâncio, ele testou hoje também o Ariel Cabral na vaga do Giovani nesse último treinamento lá em Santa Catarina. Aí convenhamos, aí menos marcação ainda. O Cabral, apesar de volante, tem também das suas características uma saída de bola, um passe mais refinado, mas não é aquele volante marcador. Um time ofensivo, mais leve, mas para jogar num campo retraído, com um time que acaba de vir da Série C, que faz grande campanha na Série B, que tem como característica uma pegada forte. Aliás, tá lá o Felipe Souto, ex-Atlético, revelado pelo Atlético. O Felipe Souto tá no Brusque. Ô Léo Figueiredo, qual que é a sua análise desse meio campo do Cruzeiro? É para se comemorar? É uma tentativa válida do Vanderlei em mudar por completo? Eu achei pra Série B perigoso, pouca gente marcando para jogar fora de casa, Léo Figueiredo. Thiago Reis, até mesmo na entrevista coletiva do Vanderlei Luxemburgo, eu reparei quando ele disse, e concordo com o que ele disse, que a Série B é um jogo muito mais físico, de mais marcação, de mais correria, que não tem tanta qualidade técnica, então que tem que ter muita entrega.
Por isso eu esperava uma escalação diferente dessa. A sua análise é correta. O próprio Flávio não era um marcador como o Zé Ricardo no time do América quando o Flávio estava no América. É um volante marcador, mas não é um volante muito marcador. O Giovani é um meio-campo que fica talvez de forma híbrida, né? Jogando um pouco mais como segundo volante, às vezes chega à frente. Ele até tem qualidade, mas se tem uma coisa que falta ao Giovani é gás, é correr mais, é ser mais participativo, porque qualidade técnica ele mostra, tem uma boa finalização. E o Rafael Sobis hoje não tem condição, pelo menos é o que ele tem mostrado ao longo desses jogos em 2021, não tem condição de fazer um vai e volta, de marcar saída de bola, de marcar lateral. Então você imagina um meio-campo com o Flávio, Giovani e Sobis, só o Flávio marca. Ah, mas os outros vão ajudar. O Wellington nem não marca, pode ajudar. O Bruno José corre pra caramba, o jogo inteiro volta, acompanha a lateral, ele sim ajuda muito na marcação, mas você sobrecarrega o seu jogador de mais velocidade. E lá na frente, o Marcelo Moreno vai ficar entre os zagueiros. Não me preocupa sim, Alexandre Simões, essa escalação do Vanderlei, que olhando pelo lado ofensivo, pode dar sim uma esperança, porque, o Vanderlei tá pondo o time pra frente, vai pôr o Cruzeiro em cima do Brusque, vai buscar a vitória. Não tá errado que o Cruzeiro precisa vencer, mas está sendo um pouco diferente do que o próprio Vanderlei disse em entrevista coletiva, que na Série B precisa sim de mais potência muscular, de mais jogadores mais fortes, de mais marcação, quando ele coloca um Cruzeiro bem mais ofensivo. Qual Luxemburgo está certo, da coletiva ou da escalação? Simões, boa noite. Boa noite, Léo, boa noite, Thiago, boa noite aos ouvintes da turma do Bate-Bola. Sem dúvida que é o Luxemburgo da coletiva. Ele tem um discurso e uma prática, são opostos, né? E realmente o Cruzeiro, tomara que dê certo, tá? Mas é interessante, Léo, porque além disso tudo, né, é um time já com uma idade avançada. É um time com vários jogadores com idade avançada, principalmente se entrar o Ariel Cabral, que se a gente for recordar, chegou ao Cruzeiro pelas mãos do Luxemburgo. Lá em 2015... Achei que você ia falar em 2003. Não, em 2015. Ele tinha encerrado o vínculo dele com o Vélez Sácio, da Argentina, estava livre no mercado, e o Luxemburgo era o treinador do Cruzeiro e trouxe o Ariel Cabral. E realmente o Cabral teve um início muito bom, principalmente com o Mano Menezes, mas tinha 27 anos. Não, já jogou bola o Cabral. Sim. Há algum tempo. Exatamente. Mas o Thiago disse aí, saiu o Giovani, entrou o Ariel Cabral. Em termos de intensidade de jogo, é mais ou menos trocar 6 por meia dúzia, Léo. Eu, Thiago Reis, imaginei quando o Vanderlei deu a entrevista, ou que ele ia manter a formação com 3 zagueiros para ter mais pegada, um time um pouco mais reativo, ali mais bem postado atrás, ou até mesmo jogar com o Flávio e o Adriano, né? 2 volantes, 2 caras para marcar ali no meio-campo e tentar numa saída de bola, numa roubada de bola, surpreender. Ele vai para cima do Brusque. Amanhã, lá por volta de 13h, a gente vai saber se deu certo ou não, Thiago. Agora o futebol tem umas coisas, né? Léo Figueiredo, Alexandre Simões e ouvintes da turma do Bate-Bola. Eu vi esse ataque no segundo tempo contra o Botafogo. Bruno José, Wellington Nem e Marcelo Moreno. Aliás, eu estava no Rio de Janeiro no mesmo dia, no mesmo sábado, né? Da decisão da Copa América entre Brasil e Argentina. Tivemos esse Cruzeiro e Botafogo. E nunca o Mozart colocou. Eu acho esse ataque, a formação que hoje tem o Cruzeiro, vou usar um termo até pouco usado no futebol, mais útil ao Cruzeiro. O Bruno José com velocidade pela direita, o Nem com a velocidade pela esquerda e o Marcelo Moreno ao ataque. Mas aí, se você sobrecarrega o Bruno e o Nem com marcação, você perde fôlego para a chegada ao ataque, não, Léo? Exatamente. O que acontece muito com o Bruno José, né? Isso acontece muito, é porque ele tem um vigor físico privilegiado, corre muito o Bruno José, mas volta e meia você vê ele auxiliando o lateral. E por falar em vigor físico, outro jogador, porque citei aqui o Sobis, é o Rômulo. O Rômulo jogando na lateral, onde ele começou, depois lá na Itália migrou, foi jogar no meio-campo. Tecnicamente dá pra ver que o Rômulo evoluiu muito pro jogador que saiu aqui do Cruzeiro, que não deixava nenhuma saudade, mas o Rômulo no próprio Cruzeiro, desde que chegou, caiu muito, e caiu muito fisicamente também. Como um lateral, vai ter que fazer bem cobertura de zagueiro que sair para dar bote, vai ter que fechar dentro da área, disputar bola de cabeça, empurrar adversário, né, fazendo falta, mas no corpo adversário, marcar com mais força,
Porque na última partida, no jogo contra o Londrina, os 2 gols do Londrina provenientes do Rômulo. Uma falta desnecessária e depois que ele perde no corpo pro Douglas, que é baixutinho do time do Londrina, que vai lá no contra-ataque para fazer o gol. Então, é uma outra situação também. Mas aí, Thiago, eu acho que entra o lado anímico do Vanderlei. Deve ter chamado esses caras, os mais experientes, olha, vou dar oportunidade para você, confio em você, vamos lá, o salário vai ser colocado em dia, agora não tem desculpa. E aí vamos ver se eles vão corresponder. Porque a análise que estamos fazendo é do que a gente viu até agora. Vamos ver se com o Vanderlei Luxemburgo eles vão correr mais, vão jogar mais. Pois é, Léo, agora vamos ver se os salários também vão em dia, né? Sim, agora o que me decepciona, o Thiago, é a gente pegar a relação dos jogadores que viajaram para o interior de Santa Catarina, né? E a base praticamente ausente, né? A gente não vê o Paulo, por exemplo, que quase não tem chance nesse time do Cruzeiro. O Adriano perdeu espaço pro Matheus Neres. O Matheus Pereira, que surgiu como uma grande revelação do Cruzeiro na Série B do ano passado. O que aconteceu com esse garoto? Claro, pode ter acontecido alguma coisa, não é nem culpa de comissão técnica, mas são situações também que o Cruzeiro precisava tratar com muito carinho, porque esses garotos são ativos do clube. Eles podem dar ao Cruzeiro o que o Cruzeiro mais precisa. Uma negociação para o futebol que não seja para clube de ponta do futebol europeu, nada disso. Mas qualquer dinheiro para o Cruzeiro é bem-vindo. E de repente a gente vê a base perdendo espaço com mais um treinador no Cruzeiro, Thiago. E o Simões é muito educado, Thiago, você conhece? Eu vou falar a verdade aqui. O Paulo é muito melhor do que o Eduardo Brock. Até porque para ser melhor que o Brock não precisa ser muito bom, né? Porque a verdade é essa. O Brock não disse a que veio. Não disse a que veio. Outra é do Matheus Pereira. Tava numa fase ruim mesmo na lateral esquerda, não vinha bem. Aí o Mozart pede a contratação do Jean Vitor. Vem do Boa Vista. O próprio Mozart tira ele do time para jogar o Felipe Augusto como lateral esquerdo. E agora volta o Jean Vitor com o Vanderlei e o Matheus Pereira, que é mais jovem, que tem mais potencial. E como os outros não estão jogando nada, deixa o garoto porque pode render mais. Então o Cruzeiro também, além das escolhas do Vanderlei, como clube, como direção, técnica, comercial, precisa pensar em tudo. Futebol não é só nas 4 linhas não, Thiago. E lembrar que o Luxemburgo tem desfalques importantes, né? Ele tá jogando o Rômulo para essa lateral direita, que é a função de origem dele, porque não tem o Norberto, tá suspenso com o 3º cartão amarelo. Paraguaio Cáceres, ainda com incômodo no tornozelo esquerdo. O Rodolfo, zagueiro, tá em fase final de recuperação de um edema na panturrilha direita. O Lucas Nanoca, aí falando na base, né? O Lucas Ventura, volante, e também o Henrique, muita experiência, ainda no departamento médico. Quer dizer, o Luxemburgo tá ali tentando se virar com o que tem, mas de fato a base desprestigiada nesse momento no Cruzeiro. O Brusque, como disse na abertura do noticiário, 6º colocado, fazendo boa campanha na Série B, é um time bastante desconhecido entre os seus jogadores. Caras poucos conhecidos, vieram da Série C, né? Base mantida, mas vem fazendo bonito. Na última rodada, um empate com o Curitiba, 0-0, jogando em casa. O Brusque jogou na terça-feira, então um tempo bem menor que o Cruzeiro de recuperação. O último jogo do Brusque na terça, 0-0 com o Curitiba. Carlos no gol, Matheus, Jansson, Everton e Ayrton, Rodolfo, aí a cara mais conhecida, já falei dele, o Felipe Souto, é aqui de Belo Horizonte, revelado pelo Atlético, rodou e agora joga pelo Brusque, fazendo uma boa Série B. O Felipe Souto com Garcês e Diego. O ataque tem Thiago, Alagoano e Edu. É o Brusque, vejamos o que faz o Brusque então amanhã. Certamente jogo muito importante para o Cruzeiro para dar uma arrancada, e vejamos a escalação, se o Luxemburgo vai mesmo manter esse time que treinou. Se pode pintar um Cabral no meio campo, mas é sim um Cruzeiro muito ofensivo. Lembrando ao torcedor, hein? É matinê da Série B, jogo às 11 horas da manhã, a Itatiaia já a partir das 10 horas com Alberto Rodrigues, o mais vibrante, papai vibrante, firme e forte para tentar uma arrancada com o Cruzeiro nesta Série B. Jogo às 11 horas, a partir das 10, a nossa jornada esportiva.